Olá e bem-vindos ao Forecasts. Nosso convidado de hoje, para uma previsão do par dólar-rúpia, é o diretor da Blackwater Consulting, Vatsal Srivastava. A valorização do dólar diante das moedas asiáticas, o déficit na balança comercial dos Estados Unidos e o fluxo de saída de equities domésticas devem manter a rúpia sob pressão. Isso influenciou sua previsão de um mês? É verdade que o dólar tem colocado pressão sobre muitas moedas asiáticas e de mercados emergentes. Em geral, a rúpia tem tido um bom desempenho pelos últimos 2 anos. É importante lembrar que quando o Taper Tantrum começou no verão de 2013, a rúpia era vista como uma das 5 moedas frágeis pela comunidade de investimento internacional, incluindo as moedas do Brasil, da Indonésia, da África do Sul e da Turquia, que são economias que sofreram com o aumento das taxas dos Estados Unidos. O par dólar-rúpia atingiu uma máxima recorde de 68,6 em setembro de 2013, quando o índice do dólar estava apenas começando sua tendência de alta dos baixos níveis dos anos 80. Naquela época, a economia indiana enfrentava uma situação inflacionária de déficit fiscal e o governo teve que frear a reforma política que envolvia corrupção e fraude. Nos próximos 2 anos, o par dólar-rúpia será negociado em uma faixa muito estreita entre 60 e 64, bem abaixo dos níveis registrados em 2013. Entretanto, desde maio de 2014, o cenário mudou e gestores de fundos se tornaram muito otimistas, especialmente por causa da formação do novo governo de Narendra Modi. Após 1 ano no governo, muitas das promessas de reformas econômicas foram deixadas de lado e muitos projetos de leis que poderiam atrair mais investimentos e melhorar o ciclo de crédito ainda estão agarrados no parlamento. Os índices de referência de equities corrigiram mais de 10% de suas máximas recordes. O Banco Central já afrouxou 2 vezes em 25 pontos base em cada ocasião e isso não foi suficiente para apoiar os mercados. O índice Nifty, em abril, atingiu suporte técnico crucial de 8.200, o que significa que os mercados indianos ainda passarão por um período de venda e provavelmente chegaremos a 7.800 no Nifty. E como você mencionou, o fluxo de saída de equities tem colocado pressão sobre a rúpia. Além disso, muitos gestores de fundos estão migrando para a China e reduzindo seus fundos na Índia. Nesse sentido, minha previsão de um mês é de 64,5, pois alguns importantes níveis de resistência técnica foram rompidos. O único risco envolvendo essa previsão é um dado mais fraco da folha de pagamento não agrícola dos Estados Unidos na sexta-feira, que poderia pressionar o dólar. Qual é a sua previsão de 3 meses para o par? Nossa expectativa é de que a tendência de alta do dólar retorne em breve. O comércio esteve muito saturado ultimamente. E após um reposicionamento dos mercados de câmbio nas últimas semanas, minha expectativa é de que o índice do dólar suba em direção a 100, à medida que nos aproximamos do primeiro aumento da taxa de juros pelo Fed, que poderia acontecer em setembro ou dezembro, colocando pressão sobre a rúpia. Em gráficos técnicos, a situação é muito interessante. Uma posição de compra seria um bom negócio. O par dólar-rúpia rompeu um triângulo de máximas anteriores, assim como aconteceu em 2011 e 2013. E segundo o Price Action histórico, o par irá subir cerca de 11% em cerca de 6 a 10 semanas. Um movimento parecido colocaria o par a cerca de 69,6 até meados de julho, de acordo com a resistência da máxima de 2013. Entretanto, minha previsão de 66 é um pouco mais conservadora, pois eu acredito que o Banco Central indiano vai começar a vender dólares ativamente acima de 65. É importante lembrar que os recursos cambiais do país atingiram uma máxima recorde de 345 bilhões de dólares na semana passada. E o Banco Central tem munição para frear os especuladores, aguardando para comprar acima de 65, e também para manter a meta para importações. Considerando o prazo de 12 meses, qual será o cenário para o par? O tema para os próximos 12 meses para a rúpia indiana continuará sendo uma depreciação gradual, apesar de os mercados de equity estarem se aproximando do menor limite. Talvez recuperem a tendência através de forte compra de instituição estrangeira. A recente alta dos preços do petróleo tem causado muita preocupação. O governador do Banco Central indiano comentou em um discurso público no mês passado que uma alta do petróleo cru Brent para os níveis de 75 e 80 dólares iria agravar as pressões inflacionárias novamente.
O WTPI e o IPC têm permanecido em mínimas recordes na Índia. Além disso, apesar de não sabermos ao certo quando haverá um aumento da taxa nos Estados Unidos, a situação é inevitável. Talvez tenhamos até 2 aumentos nos próximos 12 meses. O governador do Banco Central indiano está consciente dos desdobramentos de um aumento da taxa nos Estados Unidos e, por isso, vem mantendo o câmbio entre 60 e 62 pelos últimos meses. O mercado também espera melhoria nas agências de classificação nos próximos 12 meses e muitos dos nossos barômetros ainda deverão ficar positivos pelos próximos meses, mesmo que o dólar dispare e chegue à paridade com o euro. Minha expectativa é que a rúpia não seja tão fortemente afetada. Eu acredito que a máxima de setembro de 2000, de cerca de 68,60, será rompida. E a minha previsão de 12 meses é de 67 ou 67,5. Obrigada pela participação, Vatsal. Isso encerra o Forecasts de hoje, mas voltaremos na semana que vem com mais uma edição. Continuem conectados e até mais.